No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto tratado no vídeo anterior, a dualidade que habita em nós. E para isso, eu trouxe o trecho de um livro, do livro Atenção Plena, Orientações para praticar, sintonizar-se com o momento presente e viver com plenitude. O crítico e o observador. Para a maioria de nós, pensar é um monólogo interno. Há um falante dentro da mente que fica o dia todo comentando como estamos nos saindo. Trata-se de um crítico, sempre agitado e insatisfeito. Ao dar-lhe ouvidos, esquecemos de ficar satisfeitos com a vida do jeito que ela é. É melhor, embora costume ser mais difícil, dar ouvidos ao seu companheiro de mente, o observador, que vive no momento presente e nos conta como ele é. O que isso quer dizer? Isso não significa que nós devemos aceitar passivamente ou nos conformar com tudo o que nos acontece. Pelo contrário, o que nós precisamos fazer é desapegar do controle, de tentar controlar a realidade, aquilo que não depende de nós. Tem muitas coisas que dependem de nós, mas tem muitas coisas que dependem de outras pessoas, que dependem de fenômenos naturais, enfim, há uma série de exemplos. Mas eu trouxe aqui o exemplo da pessoa que combina com o seu amigo de correr no dia seguinte. Ela não verifica a previsão do tempo, mas ela combina de começar a correr no dia seguinte, para tornar-se mais saudável, para incluir isso como um hábito na sua vida. Ela está super empolgada. Porém, ao acordar, ela ouve o barulho da chuva. Ela olha pela janela e vê um temporal. E então, neste momento, ela tem duas opções: expressar o seu crítico interno ou expressar o seu observador. Se ela é uma pessoa condicionada pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, se ela tem esse hábito, adquiriu esse hábito de identificar-se com o que ela ouve na sua mente, com os seus pensamentos, ela vai imediatamente ouvir pensamentos disfuncionais como: eu não acredito que isso está acontecendo, eu não tenho sorte, por que isso está acontecendo? Então, esse crítico interno, ele pega o fato e ele amplia esse fato. Ele torna esse fato muito maior do que de fato ele é. Se fosse o observador que estivesse ali, ele iria olhar para a chuva e ele iria acolher esses pensamentos referentes à chuva e essas emoções. Ele não iria identificar-se com aquilo, ele não iria tornar este fato maior. Ele iria olhar: ok, está chovendo. Ele acolhe tudo isso, ele entende que este é um processo da sua mente e está tudo bem. Está chovendo, o que eu posso fazer? Posso convidar esse amigo para fazer esteira ao invés de correr ao ar livre. Posso combinar com esse amigo outro programa ou então remarcar essa corrida para outro dia, outro momento, de acordo com a previsão do tempo, certo? Então, este é um exemplo prático, um exemplo simples, claro, de como nós podemos expressar o que há dentro de nós. Todas as pessoas, sem exceção, têm esse crítico interno e têm o observador em potencial. O que acontece é que desde que nós nascemos, nós fomos estimulados, condicionados pelo coletivo e pelas pessoas à nossa volta a expressar esse crítico interno. Então, até determinado momento da vida, ou há pessoas que passam a vida, elas nem se dão conta de que isso está ocorrendo dentro delas. Elas acreditam cegamente em seus pensamentos e naquilo que o corpo delas sentem. Elas se tornam aquele crítico.
E isso leva a muito sofrimento, a amarguras, enfim, e as pessoas nem se dão conta. Eu mesma, eu fui me dar conta disso após os 40 anos. Eu vivi até os 40 anos acreditando que eu era a minha mente, que eu era os meus pensamentos, as minhas emoções. Eu não conseguia vislumbrar outra alternativa. Depois que um fato aconteceu em minha vida, eu fui me dando conta de como eu agia dentro daquele fato, de uma forma muito intensa, com muitos pensamentos disfuncionais. Este exemplo da chuva, ou do vento, ou do dia muito quente, enfim, são exemplos do dia a dia, exemplos simples, mas há inúmeros fatos que desencadeiam um agir dentro daquele fato ou diante daquele fato muito mais intensos e devastadores para as pessoas. Por exemplo, um acidente de trânsito, o diagnóstico de uma doença na própria pessoa ou na pessoa em algum ente querido, uma dívida que surge, algo que ela perde o controle ali financeiramente e ela vem a se desesperar. Enfim, há inúmeros outros fatos aos quais todas as pessoas, sem exceção, estão sujeitas a partir do momento em que estão vivas. Há a linha da vida e há os fatos que vão acontecendo no decorrer da vida. E a maioria desses fatos, eles estão disponíveis para todas as pessoas. Mas a forma como a pessoa irá olhar, relacionar-se com aquele fato, irá determinar quem ela irá expressar. E a forma como a pessoa irá expressar depende muito de tudo aquilo que foi construído dentro dela até aquele momento. Se ela terá uma visão mais positiva ou mais negativa daquele fato. Mas o que importa não é o positivo e o negativo, até porque o universo é neutro, a realidade é como ela é. Há algo que foi convencionado coletivamente, que surgiu em algum momento, que partiu da mente de uma pessoa para classificar qualquer pessoa ou situação em positivo ou negativo. E a pessoa que tem essa construção mais intensa dentro dela, ela irá expressar com mais facilidade esse crítico interno. Tem uma frase que é muito batida, mas que faz todo sentido nesse caso. O problema não é o que acontece com você, mas é a forma como você acolhe aquilo que acontece com você. Quando você envolve-se com aquele fato, você se torna imerso naquele fato, você irá expressar o seu crítico interno. Você vai enxergar o positivo e o negativo e você vai comparar. E você vai tornar aquele fato mais amplo, mais intenso. Quando você escolhe observar esse fato, você acolhe os pensamentos que vêm deste fato, acolhe as emoções e você fica ali como uma testemunha, você está expressando o seu observador. Vamos ver então o que mais que esse trecho do livro nos conta. Jon Kabat-Zinn refere-se ao nosso infindável torvelinho de pensamentos e emoções como um rio turbulento que nos arrasta. Ampliando essa metáfora, é como se o crítico gritasse no meio do ruído das águas para se fazer ouvir. Enquanto isso, o observador fica sentado na margem, tranquilo, assistindo ao fluxo mental que acompanha a experiência. A experiência, nesse caso, é o fato. Seja o fato do vento, o fato de um acidente de trânsito ou de um diagnóstico. O crítico interno, ele se envolve, ele entra naquela situação, ele se identifica tanto com aquele fato. Já o observador, ele fica ali, na beira do rio, como o exemplo aqui, observando esse fluxo mental e emocional. É fácil? Não, não é fácil.
é um treino diário e constante. A primeira coisa que nós temos a fazer é conhecer esse conceito, mas só conhecer não basta, porque a prática é o que irá fazer realmente surgir esse efeito interno. Então eu pergunto a você, quem nós somos diante dos problemas da vida, dos fatos? Nós somos os envolvidos ou nós somos as testemunhas? Então, essa dualidade que habita em nós não se trata do bem observador versus o mal crítico interno. Não, o crítico interno, ele é a expressão dessa dualidade. Mas isso não quer dizer que esse crítico interno seja mal ou que ele não faça sentido ou não deva existir. O crítico interno, ele é uma ferramenta, ferramenta de planejamento, de estruturação para nossos planos, nossos objetivos, nossos sonhos, para que nós podemos viver, mas de acordo com momento a momento, e não de acordo com o passado ou de acordo com o futuro, remoendo o passado ou deixando que esse passado, essa forma de ser, essa construção interna que nós temos até o momento da percepção do fato, venha a influenciar nessa percepção do momento. Ou então, ficar tão preocupados com o futuro a ponto de não conseguir se planejar e resolver as coisas que devem ser resolvidas naquele momento. Da mesma forma, com base no observador, você vai estar momento a momento tomando suas decisões, você também pode ressignificar o passado ou então planejar o futuro com base naquela tua realidade do momento. Eu vou ficando por aqui, desejo muita luz e leveza para a sua vida e até o nosso próximo encontro.